Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Rápido, versátil e extremamente habilidoso com a bola nos pés, o meio-atacante Sebastian Giovinco surgiu para o futebol em meados de 2006 como um verdadeiro fenômeno do futebol italiano. Apelidado carinhosamente de formiga atômica por conta de sua característica física, ele figurou em diversas listas de maiores promessas do futebol mundial, foi colocado pelo próprio Del Piero como seu sucessor na Juventus e até chegou a ser considerado o futuro camisa 10 da seleção italiana. Porém, com o passar dos anos, mesmo com o enorme sucesso profissional e financeiro no futebol dos Estados Unidos, a carreira de Giovinco ficou longe de alcançar as expectativas que se esperavam, e isso fez muitos até hoje o considerarem uma das maiores decepções recentes do esporte. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz a história desse jogador e também traz detalhes sobre o seu recente e silencioso fim de carreira. Confere só! Sebastian Giovinco nasceu no dia 26 de janeiro de 1987, em Turim, cidade conhecida mundialmente como o principal centro empresarial e cultural do norte da Itália. Oriundo de uma família basicamente formada por torcedores do Milan, ele foi incentivado a começar no futebol ainda muito cedo. Com apenas 9 anos, passou a participar de suas primeiras competições juvenis, mas curiosamente não defendendo as cores dos rossoneiros. Giovinco iniciou suas atividades no futebol na base da Juventus, onde rapidamente começou a chamar a atenção por suas exibições bem acima da média. Prova disso é que antes mesmo de completar 16 anos, ele já figurava nas seleções de base da Itália e até já era pedido por alguns torcedores no time principal da velha senhora. Apesar de toda essa badalação, a jovem promessa italiana só ingressou mesmo entre os profissionais da Juve em maio de 2007, já na reta final da campanha, que marcou o retorno da equipe à Série A italiana. Depois disso, durante a temporada 2007-2008, Giovinco não ficou na Juventus. Ele foi emprestado ao Empoli, também da Itália, para ganhar mais experiência. E essa mudança foi muito interessante para a jovem promessa. Mesmo com o Empoli caindo para a segunda divisão ao final da temporada, o meio-atacante foi um dos poucos destaques daquele time. Ao todo, seja jogando como segundo atacante ou até mesmo como centroavante, ele participou de 36 partidas na Série A, marcou 6 gols e deu 5 assistências. Nada mal para um atleta de apenas 19 anos que estava começando sua carreira como profissional. Diante desse cenário, logo após o fim do contrato de empréstimo, Giovinco foi informado que seria reintegrado ao elenco da Juventus para a temporada 2008-2009. Em alta no mercado e com um contrato renovado com a Juventus até 2013, Giovinco, enfim, retornou oficialmente ao elenco principal da Juventus em setembro de 2008, logo após sua participação nas Olimpíadas de Pequim. A princípio, por opção do treinador Claudio Ranieri, ele foi moderadamente usado ao longo da temporada 2008-2009. Entrando muitas vezes como meia pela esquerda, jogou 27 vezes, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Na temporada seguinte, com a saída de Ranieri e a chegada de Ciro Verrara, a formiga atômica sofreu mais ainda com a forte concorrência do elenco, e dessa forma acabou perdendo um relativo espaço. Começando muitas vezes no banco, conseguiu entrar em campo apenas 19 vezes e só balançou as redes em uma única oportunidade. Logo, em agosto de 2010, a Juventus achou melhor ceder sua promessa para o Parma, em um contrato de empréstimo válido por 1 ano. Assim como aconteceu no primeiro empréstimo, a mudança de ares foi realmente muito boa para a carreira de Giovinco. Mesmo sofrendo com alguns problemas físicos, no novo clube, ele conseguiu reencontrar o seu bom futebol. Escalado muitas vezes como meia de ligação, na temporada 2010-2011, além de somar 30 jogos, 7 gols e 5 assistências, conseguiu pela primeira vez ser convocado para a seleção principal da Itália. O fato aconteceu em fevereiro de 2011, em um amistoso contra a Alemanha, que terminou 1-1. Já em julho de 2011, a pedido do próprio jogador, o Parma exerceu uma das cláusulas do contrato de empréstimo e por 4 milhões de euros comprou 50% dos direitos econômicos da jovem promessa, o que automaticamente renovou o contrato de empréstimo por mais 1 ano. E olha que esse investimento foi um dos mais bem feitos da história da equipe parmigiana.
Isso porque, na temporada 2011-2012, Giovinco viveu um dos melhores momentos de toda a sua carreira no futebol italiano. Em 36 jogos, foram 15 gols marcados e 13 assistências, ajudando diretamente o Parma a terminar na 8ª posição da Série A. Nessa altura, vários clubes europeus, entre eles Manchester City e Inter de Milão, se mostravam dispostos a gastar milhões para contratar o atleta. Depois de uma discreta participação na Eurocopa de 2012, onde entrou em campo apenas 2 vezes, Giovinco retornou para a Itália para definir o seu destino. Ao longo de algumas semanas foram diversas as especulações, mas no final das contas, por cerca de 11 milhões de euros, o jogador acabou retornando para a Juventus. Na época, a velha senhora tinha um acordo com Parma para adquirir de volta 50% dos direitos do atleta. Em um primeiro momento, esse retorno foi bastante produtivo para as duas partes. Mesmo com a pressão de ser considerado pelo próprio Del Piero como seu sucessor na Juve, na temporada 2012-2013, por exemplo, os números de Giovinco ficaram na média. Em 42 jogos, foram 11 gols e 5 assistências. Mas nos 2 anos seguintes, o rendimento dentro de campo ficou muito abaixo do esperado. Sem conseguir engatar uma boa sequência de jogos, foi perdendo espaço e logo virou uma espécie de reserva de luxo. Para se ter uma ideia, dos 41 jogos disputados ao longo desse período, em 28 começou no banco de reservas. Com isso, em seu último ano de contrato, Giovinco foi praticamente liberado pela Juventus para procurar uma nova equipe. Depois de muitas especulações e até mesmo sondagem de alguns clubes da Europa, eis que em janeiro de 2015, o meio-atacante italiano, já prestes a completar 28 anos, surpreendeu a muitos ao rescindir com a Juve para assinar um contrato com o Toronto, equipe canadense que disputa a Major League Soccer nos Estados Unidos. Apesar de muitos questionarem essa negociação, já que os times da Major League Soccer geralmente só apostavam em astros em final de carreira, de acordo com informações da imprensa na época, o acordo firmado entre Giovinco e Toronto garantiu ao jogador um dos salários mais altos do planeta. Com um contrato válido por 4 temporadas, ele assinou para receber anualmente 6 milhões de euros livres de impostos e mais 2,5 milhões de euros em bônus e direitos de imagem, totalizando então 8,5 milhões de euros. Vale ressaltar que, naquela época, jogadores como Higuaín, Pogba, James Rodrigues e Benzema, por exemplo, recebiam bem abaixo disso. Bom, durante os 4 anos de contrato, Giovinco foi muito feliz com a camisa do Toronto, e isso em todos os aspectos. Financeiramente, garantiu seus milhões em salários e ainda arrecadou mais alguns com publicidade. Já dentro de campo, apesar de ter sido esquecido na seleção italiana a partir de 2018, se tornou uma das principais referências do Toronto, faturou 3 Copas do Canadá e uma Major League Soccer Cup, conseguiu ser artilheiro de uma edição da Major League Soccer e, no final das contas, ainda somou números muito interessantes. Em 142 jogos disputados, marcou 83 vezes e deu 51 assistências. Não é à toa que ele é considerado um dos maiores ídolos da história recente do Toronto. Depois, mesmo com a possibilidade de continuar jogando nos Estados Unidos, a Formiga Atômica aceitou mais uma proposta milionária. Com um salário anual na casa dos 10 milhões de euros, assinou um contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. No novo clube, seu desempenho individual não foi dos melhores. Durante 1 ano e meio, em 83 jogos, balançou as redes 16 vezes e deu 19 assistências. Mas mesmo assim, ajudou o Al Hilal a faturar uma Copa Nacional, 2 campeonatos sauditas e uma Liga dos Campeões da Ásia, sua primeira e única conquista continental na carreira. Após deixar o clube saudita e ficar quase 6 meses livre no mercado, chegando até a ser oferecido ao Fortaleza aqui no Brasil, em fevereiro de 2022, Giovinco resolveu voltar para a Itália e assinou com a Sampdoria. Numa tentativa clara de encerrar sua carreira com chave de ouro em sua terra natal, ele sofreu com problemas físicos e, infelizmente, não rendeu o esperado. Em menos de 5 meses, entrou em campo apenas 2 vezes e, ao final da temporada 2021-2022, não teve o contrato renovado. Apesar de não ter anunciado oficialmente sua aposentadoria dos gramados, ele segue bem afastado do futebol nos últimos tempos. Estabelecido com a família em Toronto, ele hoje tem 36 anos e recentemente se tornou sócio de um time de pádel, que é um tipo de esporte parecido com o tênis.
Digamos que, olhando pelo lado esportivo, talvez Giovinco não tenha sido o jogador que muitos esperavam. Porém, está longe de ser considerado um atleta mal-sucedido. Pelo contrário, com os milhões conquistados ao longo da carreira, ele poderá ter por muitos anos um conforto digno de uma ex-estrela. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!